Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, na versão A Mensagem, diz assim: Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Você já sentiu alguma vez o coração apertado, a mente confusa e uma inquietação em relação ao futuro? Em momentos assim, a angústia pode nos dominar. E aí nós começamos a buscar por respostas, por um caminho, por uma verdade que nos traga paz. Foi exatamente essa a situação dos discípulos de Jesus naquela noite, há mais de 2000 anos. Eles haviam acabado de ouvir palavras muito difíceis. Uma traição iria acontecer e Jesus falou que ia para um lugar onde eles não poderiam ir. Imagine o sentimento dos discípulos, irmãos. A tristeza e a esperança frustrada por causa de um reino terreno que eles estavam esperando. É nesse cenário de um mau pressentimento que Jesus pronuncia algumas das palavras mais confortadoras e profundas de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Hoje eu quero mergulhar junto com você nas verdades que Jesus nos revelou aqui nessa passagem, focando principalmente em uma declaração que ecoa até hoje através dos séculos e que nos dá direção, nos dá sentido e esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que a gente compreenda a grandeza da sua revelação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, ele estava prestes a ser entregue aos principais sacerdotes. Depois, ele seria julgado, torturado, morto e sepultado. Aquela era a sua última mensagem aos discípulos. Uma tentativa de preparar o coração deles para o que iria acontecer. A angústia era tanta que no capítulo 13, no capítulo anterior a esse, Pedro, que era um líder entre os apóstolos, prometeu que daria a vida por Jesus. Mas Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Com certeza, a confusão, a insegurança e a angústia invadiram os corações dos discípulos. A esperança deles se baseava na ideia de que Jesus era o Messias, alguém que iria instalar um reino glorioso ali mesmo, libertando Israel do domínio de Roma. Mas agora, Jesus falava em ir embora, e aquilo frustrava todas as suas expectativas. E diante daquele grupo tão perturbado, a primeira coisa que Jesus fez foi acalmá-los. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. E em seguida ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus faz isso, ele se coloca no mesmo nível de Deus,
porque ele era Deus. Jesus então oferece 4 razões poderosas para que eles não ficassem perturbados. Primeira razão: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós não devemos imaginar o céu como se fosse um condomínio de apartamentos ou uma mansão cheia de quartos, onde cada um vai ter o seu espaço. Essa é uma figura de linguagem para dizer que há um lugar amplo e suficiente para todos os discípulos de Jesus na presença de Deus. A casa do Pai é a presença do Todo-Poderoso, o lugar para onde Jesus estava indo depois da sua morte. Segunda razão: vou preparar-vos lugar. Essa passagem aqui muitas vezes é interpretada de maneira errada, como se Jesus tivesse ido para o céu para construir um lugar físico para nós. Mas a casa do Pai está pronta desde a fundação do mundo. Essa preparação a que Jesus se refere é a sua morte e ressurreição. Através do seu sacrifício, ele abriu o caminho. Ele nos deu livre acesso a Deus. O acesso à casa do Pai estava fechado por causa dos nossos pecados. E ele, Jesus, através da sua morte e ressurreição, abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. Terceira razão: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus faz uma promessa clara de que ele vai voltar. Embora ele tenha voltado na ressurreição e enviado o Espírito Santo, com essas palavras aqui, ele está se referindo à sua segunda vinda, que vai ser gloriosa e pública, quando finalmente ele virá para ficar com a gente para sempre. E a quarta razão: para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa final e a mais reconfortante é a de que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Aquelas palavras foram o consolo para os corações angustiados dos discípulos, e elas também hoje se tornam o nosso maior consolo. Sabe, irmãos, essa é a maneira pela qual Deus consola seus filhos. Ele nos aponta para uma realidade futura e definitiva. O nosso consolo é escatológico, ou seja, ele está no futuro que nos aguarda. Embora a gente já possa experimentar essa plenitude nos dias de hoje. Isso nos ensina a viver como peregrinos nesse mundo, sem nos encantarmos demais com as coisas passageiras daqui, como os bens materiais, as propriedades, a fama, o sucesso, o reconhecimento, os títulos ou qualquer outra realização pessoal. Nenhuma riqueza ou nenhuma pessoa nesse mundo pode satisfazer plenamente o nosso coração. Somente a realidade final e eterna que Deus nos reservou em Cristo é que pode fazer isso. Jesus assume que os discípulos sabiam o caminho para onde ele ia. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Afinal, aqueles homens estavam com ele há mais de 3 anos, ouvindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. Mas Tomé, com toda a sua franqueza, revela a ignorância deles. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Essa pergunta mostra que os discípulos ainda não haviam compreendido que Jesus era o próprio Deus Filho, que veio nos reconciliar com o Pai. Eles ainda estavam esperando um Messias, que fosse um libertador político que iria estabelecer um reino aqui na terra. Jesus então responde a Tomé e a todos nós com uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único acesso à casa do Pai. Não é uma doutrina, uma filosofia, uma ideologia, não é um conjunto de rituais, mas uma pessoa. Através da sua morte e ressurreição, ele abriu o reino de Deus para nós. Jesus também é a revelação final e completa de Deus. As palavras que ele falou não vieram dele mesmo, mas do Pai que o enviou. E nele não há engano. E Jesus é a vida, ou seja, ele oferece vida espiritual e eterna ao mundo perdido e em trevas. Essa vida só é encontrada por meio dele. Eu sei que existem muitas religiões, eu respeito todas elas, cada uma com seus rituais, seus ensinamentos, seus valores. Tem muitos líderes, muitas ideias, mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação foi conquistada por ele e está disponível para mim e para você. Basta que a gente creia, reconheçamos os nossos pecados e confessemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus nos convida a crer nele, a crer que ele está no Pai e o Pai nele, com base em suas palavras e suas obras. As suas palavras não vieram dele, mas vieram do Pai. E as suas obras, que incluem seus milagres, sim, mas também a sua compaixão, sua obediência, a sua vida sem pecado, a maneira como ele tratou a todos, tudo isso mostrava quem ele era e o que ele veio fazer da parte de Deus. Que essa palavra, que essa mensagem alcance o seu coração hoje. Que ela traga alívio a esse coração aflito e que você receba o consolo de Deus. Não se turbe o seu coração. Não fique desanimado, desesperado. Esse mundo aqui é passageiro, irmãos. Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Num mundo que prega muitos caminhos, Jesus é muito claro quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega até Deus a não ser por Ele. Não há salvação fora do conhecimento de Cristo. Nós não precisamos de anjos, de vozes do céu ou de arrepios para crer em Deus. A revelação final e suficiente do Senhor está em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. Se você quer conhecer mais de Deus, leia a Bíblia. Deus fala com a gente através da sua palavra. Amém? A minha oração é para que hoje seja criado dentro de você um desejo sincero de viver uma vida cristã séria. Não uma vida de fachada, mas uma vida com compromisso e fé no Cristo ressurreto. Que nós possamos fazer as obras dele nesse mundo até o dia em que ele venha nos buscar para a casa do Pai. Que os nossos corações não se turbem, não sejam dominados pela tristeza ou pela ansiedade, mas se encham de esperança e de propósito em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, coloque o nome dessa pessoa aqui, alguém por quem você está intercedendo. Se tem alguma situação que tem te provocado essa tristeza, que tem deixado o seu coração num estado de aflição, coloque ela aqui para a gente orar por você. Amém? E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo é o caminho. Apenas isso. Jesus Cristo é o caminho. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra,
Obrigado pela revelação que o Teu Espírito nos concede enquanto lemos as Escrituras. Nós reconhecemos e declaramos pela fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu consolo e pela esperança que nós encontramos aqui no Evangelho. Reconhecemos que muitas vezes os nossos corações se turbam. Ó Deus, o nosso coração se enche de angústia e perplexidade diante dos desafios da vida, diante das incertezas, diante dos sofrimentos. Mas o Senhor nos convida a crer em Ti da mesma forma que cremos no Pai. Nos ajuda, ó Deus, a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, sabendo que Tu és Deus e que nunca nos desampara. Obrigado, Pai, porque na Tua casa há muitas moradas e cremos que Jesus foi preparar um lugar para nós através da Sua morte e ressurreição. Que essa verdade nos encha de paz, de consolo e de esperança. Deus, nós te agradecemos pela promessa de que Jesus voltará para nos levar junto dele, para que onde ele estiver nós estejamos também. Que a expectativa da segunda vinda de Cristo encha o nosso coração de alegria e nos ajude a viver como peregrinos nesse mundo, com os olhos fixos na realidade eterna que nos aguarda. Nos perdoa, Senhor, pela nossa lentidão, muitas vezes, em compreender quem o Senhor é. Assim como os discípulos te perguntaram no caminho, nos ajuda a não buscar sinais e prodígios extravagantes, mas a conseguir perceber o Senhor enquanto lemos a Tua palavra, enquanto observamos a rotina da vida. Que a Bíblia seja a nossa fonte de verdade e direção. Que ela seja o lugar onde ouvimos a Tua voz de uma forma clara. Que os nossos corações, ó Deus, sejam movidos pela compaixão por aqueles que estão necessitados e pelo desejo de anunciar o Teu Evangelho. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Nos ajuda a alcançar mais vidas para o Teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Ó Deus, eu oro para que essa palavra não volte vazia, mas para que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Usa, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem como um instrumento para a Tua glória. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Dê paz àqueles que estão aflitos. Dê provisão àquele que está necessitado. Abre as portas, Pai, para essa irmã, para esse irmão. Restaura essa família. Restaura esse casamento que está em crise. Cura essa pessoa que tem lutado contra essa enfermidade. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse momento se submetendo a um processo de quimioterapia. Que esse remédio seja eficaz. Que essa doença, ó Deus, seja sarada para a glória do Teu nome. Prepara essa equipe médica para essa cirurgia. Coloca habilidade e destreza nas mãos desse médico, desse anestesista, dessas pessoas que fazem parte dessa equipe que está nesse plantão agora desse hospital. Usa a vida deles, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém.
Se essa mensagem abençoou a sua vida, mande ela para os seus contatos. Só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu quero que você ouça com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem uma outra tradução que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus vê cada lágrima, Ele escuta o seu choro, Ele ouve os seus pensamentos e Ele sabe o tamanho da tristeza que você tem carregado. Hoje, Ele está te oferecendo consolo. Ele está te dando o abraço eterno. E Ele te dá aquilo que o mundo mais tenta te roubar: a paz. A verdadeira paz que vem de Deus. Não a paz que vem através de bens materiais, de títulos, a paz que vem pelo prestígio ou por causa de uma boa reputação. Em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez você esteja chorando há muito tempo e tem clamado em silêncio todos os dias. Deus tem visto o seu pranto. Deus recebe o seu clamor e Ele não te deixa sozinho. É interessante a gente olhar para essa passagem porque a gente começa a se perguntar: como pode acontecer isso? Felizes são os que choram? Parece meio contraditório. É o mesmo que dizer assim: o ganhador vai ser aquele que perder. Mas a verdade é que no reino de Deus, a lógica é essa mesmo. Perder para ganhar. Morrer para viver. Ser o último para então ser o primeiro. Na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados. Os fracos vão receber força. E aqueles que têm medo vão encontrar proteção, coragem e paz. Mas sabe por que Jesus pôde dizer isso com tanta certeza? Porque Ele mesmo chorou. Jesus sabia o que era sentir a dor, de verdade. Ele chorou quando viu Marta e Maria sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, por ver um povo escolhido por Deus se afastar desse mesmo Deus. Jesus não apenas falou sobre receber o consolo do Pai em meio à dor. Ele viveu o luto, a perda, a saudade. Por isso, quando ele diz que quem chora é feliz, ele está revelando algo que só quem passou pela dor poderia dizer. Existe um tipo de lágrima, sabe, irmãos, que atrai a presença de Deus. Tem uma dor que não é ignorada. Uma tristeza que é transformada em força. E o próprio Jesus nos ensinou isso com lágrimas nos olhos. Tem gente que usa a dor como desculpa para continuar vivendo longe de Deus. Pessoas que até choram na presença do Pai, mas não entregam a sua vida para Ele. Tem gente que sofre por causa do pecado, mas não se arrepende.
A pessoa desabafa, mas não muda. Ela continua sendo derrubada pelas tentações. Mas o Espírito Santo não consola quem não quer consolo. Ele consola quem se rende a Ele. Jesus não disse assim: felizes são os que reclamam, nem felizes são os que se fazem de vítima, ou felizes aqueles que se arrependem, choram, mas no dia seguinte voltam para o mesmo erro. Ele falou dos que choram, mas daqueles que choram com o coração voltado para Deus. Dos que choram porque reconhecem que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Deus recolhe as nossas lágrimas e as transformam em arrependimento, em perdão e em mudança de vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Eu creio nisso. A tempestade que você está vivendo hoje vai se tornar motivo de alegria amanhã. Aquilo que hoje tem te causado ansiedade, dor, medo, tensão, vai ser aquilo que você vai contar lá na frente com gratidão, quando você for falar de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: a alegria virá pela manhã. Amém? Você pode escrever isso com fé. A alegria virá pela manhã. Faça algo diferente hoje. Ao invés de apenas reclamar daquilo que tem te ferido, ao invés de ir desabafar mais uma vez com alguém e se arrepender logo depois de ter se aberto, ou ao invés de ir para as redes sociais postar alguma indireta em relação a essa dor, entregue isso que tanto te dói, isso que tanto tem te prejudicado nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e permaneça na presença do Senhor até que ele venha, até que você sinta a presença do Consolador. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Eu vou orar daqui e você ora daí onde você está. E eu peço a Deus que, enquanto essa oração estiver sendo feita, você consiga sentir a poderosa presença do Espírito Santo aí do seu lado. Se Deus lembrar você de alguém por quem você tem orado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você se lembrar de alguma circunstância que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar uns pelos outros. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez ter nos mostrado o teu amor, a tua misericórdia e por ter nos revelado um novo caminho. Nos perdoe, ó Deus, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso coração e nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, todos os dias. Que o inimigo não consiga mais causar confusão na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. E que ela consiga discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes que querem tirá-la do centro da tua vontade, que querem tirar essa pessoa dos teus caminhos e dos teus propósitos. Espírito Santo, convence esse coração. Faça com que haja um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Ó Deus, tem pessoas me ouvindo nesse momento que estão com o coração partido. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações e medos que têm cercado essa pessoa, que muitas vezes a única oração que ela consegue fazer é chorar, em silêncio, quando ninguém mais está acordado. Ela tem estado com o coração em ruínas, prostrada diante da tua presença.
e sem conseguir dizer uma única palavra. Mas o Senhor entende esse pranto como um clamor, como uma oração. Como está escrito na tua palavra, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós cremos nessa palavra, Deus. Espírito Santo, leve tudo aquilo que não está sendo expresso por meio de palavras ao Pai e atende a esse clamor. Ouve, Senhor, essa oração enfraquecida, silenciosa, mas que está sendo feita com sinceridade. Traga o consolo para essa irmã, para esse irmão. Abraça essa pessoa que está me ouvindo agora e faz com que ela se sinta acolhida em teus braços. Manifesta o teu poder agora, aonde quer que ela esteja, e que ela sinta, ouça e entenda que o Senhor está bem ali com ela, dentro dela, fazendo com que as coisas mudem, trazendo a paz e a serenidade em meio ao caos que ela tem vivido. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que ficaram na mente daqueles que estão me ouvindo, porque não tiveram coragem ou mesmo porque não conseguiram comentar por qualquer motivo. Olhe para cada situação, para cada vida. Olha, Pai, para essa mãe solteira que chora todas as noites se sentindo diminuída, abandonada por quem prometeu amor e cuidado a ela. Sustenta essa mulher. Não deixe que ela se afunde nessa dor como se a vida tivesse acabado. Mostra que o Senhor ainda tem uma história para ser escrita para ela. Que o Senhor ainda é o sustento, a presença, o abrigo e o futuro dela. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Essa pessoa que está me ouvindo e que talvez esteja lidando com uma doença que ninguém conhece, que ninguém entende. Ou essa pessoa que até já foi desenganada pelos médicos. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, para transformar exames, laudos e diagnósticos. Toca agora nesse corpo. Toca no lugar dessa enfermidade, Pai. Fortalece o coração de quem está passando por um tratamento, por uma quimioterapia. Consola aqueles que têm participado desse processo. Os familiares, os que estão cuidando, os que estão acompanhando. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que esperam hoje uma resposta. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma crise no seu casamento, pela esposa que ora sozinha todos os dias, pelo marido que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu as esperanças, por esse casal, Deus, que ainda se ama, mas que está ferido, cheios de mágoas, distantes, mesmo morando dentro da mesma casa. Visita esse lar agora e restaura o amor, quebra o orgulho e promova o perdão. Traga reconciliação. Não permita que essa família seja destruída. Sopra com o sopro do teu Espírito Santo um fôlego de vida sobre essa casa. Eu apresento ao Senhor a vida financeira dos teus filhos. Tem pessoas aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra, que estão com as contas atrasadas, com aluguel vencido, com medo de não conseguir comprar o básico para o seu sustento. Tem mães orando por filhos que estão desempregados. Tem trabalhador se sentindo humilhado por não ter mais recursos para sustentar sua família. Abre as portas, Pai. Traz sabedoria.
multiplica o pouco e honra a fé dessa pessoa que não desistiu, mesmo passando por tanta vergonha e por tantas dificuldades. Que o Senhor atenda a cada pedido que foi escrito aqui, segundo a tua vontade, mesmo aqueles que não foram mencionados por mim. Que a vontade do Senhor seja feita, que cada oração escrita nos comentários, cada clamor feito em silêncio, cada lágrima derramada diante de ti, seja acolhida pelo Senhor. E que essa pessoa tenha a resposta dos céus ainda hoje. Nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a sua dor, o seu pranto. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, o milagre, a resposta, o alívio nas suas dores ou a força para que você continue lutando. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E é assim que nós conseguimos falar do amor de Deus para milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está na descrição do vídeo. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui, no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande essa palavra para pelo menos 3 pessoas que você conhece e deixe que o Espírito Santo complete a obra na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus não enxerga as coisas como a gente enxerga. Deus não vê o mundo como a gente vê. E o reino de Deus não funciona igual ao nosso sistema, à nossa lógica, à forma como a nossa sociedade funciona. Onde nós vemos falta, Deus vê possibilidade. Onde a gente vê pouco, Deus vê abundância. Deus vê a possibilidade de fazer algo grande. Creia nisso. Do pouco, Deus pode fazer muito. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso com convicção. Eu creio no poder de Deus. Irmãos, a Bíblia nos conta, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que uma grande multidão estava seguindo Jesus. Eles tinham atravessado o lago da Galileia porque estavam maravilhados com os milagres que Jesus vinha realizando. E quando Jesus sobe ao monte com seus discípulos, ele olha para aquela multidão e já sabe que eles estavam com fome. Mas antes de agir, Jesus resolve testar a fé dos discípulos. João capítulo 6, versículos 5 e 6 está escrito assim: Jesus olhou em volta e viu que uma grande multidão estava vindo. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Eu imagino que Felipe
deve ter começado a fazer cálculos, a fazer contas. Imagine como qualquer um de nós pensaria. E Filipe responde então que seria impossível. Nem com 200 moedas de prata eles conseguiriam alimentar todo mundo. E aí então aparece André, o irmão de Pedro. E André até encontra um caminho, mas duvidando. Nos versículos 8 e 9, diz assim, olha, então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Perceba o seguinte, eles não tinham nada, eles tinham alguma coisa. Era pouco, mas era algo. E nas mãos de Jesus, aquele pouco se tornou mais do que suficiente. Jesus pega o que nós temos, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno ou insuficiente, e transforma. Porque ele não depende da quantidade, ele só precisa da disponibilidade. Tem pessoas que têm poucos recursos, pouco tempo, pouca desenvoltura, pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida de trabalho, pouco estudo, pouca estrutura emocional. Tem gente que está contando o dinheiro sem saber como a família vai se alimentar no final do mês. Pessoas que realmente têm pouco. Mas Deus é poderoso para mudar essa situação. Ele pega esse pouco e transforma em muito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é muito no sentido de espetáculo. Não é uma transformação para impressionar, para ostentar ou para fazer barulho. É uma transformação com propósito, uma transformação que alimenta, uma transformação que resolve o essencial. Deus não transforma o pouco para exibir grandeza, mas para que ninguém vá para casa de barriga vazia. E mais, para que ninguém volte para casa com a alma vazia. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus pode fazer na sua vida, é algo que você talvez nunca experimentou ou nunca imaginou. É algo que você nem sabia que poderia acontecer. Porque o poder de Deus, irmãos, é sobrenatural. E ele não age segundo a nossa lógica. Ele não age segundo os nossos termos. Deus não vê como a gente vê. Ele age no pouco, no simples. E mesmo assim ele faz transbordar. Talvez você seja como Filipe, o discípulo que olhou para aquela multidão e disse, não tem como alimentar todo mundo. Ele, Filipe, olhou para o tamanho do problema e não conseguiu enxergar solução, porque se esqueceu de olhar para o tamanho do seu Deus. E talvez, quando você se depara com situações que exigem mais fé, você também fraqueja. Você vacila, porque assim como Filipe, você olha demais para os números. Você tem sido racional demais, entende? Você se prende ao que é visível, ao que faz sentido dentro da lógica humana. Você calcula, compara, analisa e conclui que não vai dar. Mas Jesus está te chamando para fazer diferente. Ele está te convidando a tirar os olhos do natural e olhar para o sobrenatural. A parar de focar nas probabilidades e passar a confiar nas promessas. A parar de medir o que você tem e começar a confiar no que Deus é capaz de fazer. Ele não quer que você continue vivendo dias assim, com o coração cansado, com a alma vazia. O Senhor vai além da sua necessidade. Ele não só alimenta, ele transforma. Ele salva, renova, ele muda a sua vida por completo. Mas talvez, para que você experimente o agir de Deus, você vai precisar dar um passo de fé. Aquele menino
que estava ali no meio da multidão, deu um passo de fé. Ele entregou tudo que tinha. Mesmo que ele tivesse que ficar com fome, ele estava abrindo mão do que ele tinha e colocando nas mãos de Deus. Foi o passo de fé daquele jovem que determinou o milagre da multiplicação. O Espírito Santo está dizendo para você hoje, confie em Deus e entregue nas mãos dele o pouco que você tem. Amém? Essa é a palavra que eu queria liberar sobre a sua vida. Nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero que você ore aí onde você está e eu vou orar daqui. E eu quero que você concorde com a minha oração. Dê o seu amém aqui na minha oração. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tiver um pedido específico, você pode colocar o nome de alguém por quem você está orando. Mas depois do seu pedido de oração, escreva aqui pela fé o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu creio no poder de Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por nos lembrar do teu poder infinito. Obrigado por essa mensagem que nos lembra que o Senhor não vê como o homem vê. Onde nós enxergamos pouco, o Senhor enxerga possibilidade. Onde nós vemos limites, o Senhor vê um caminho. Obrigado porque o Senhor não depende do muito para fazer o milagre acontecer. Nós cremos na força do teu poder. Cremos no agir do teu Espírito. Cremos que o Senhor, ainda hoje, olha para a multidão faminta e quer saciá-la. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que vacilamos na fé, pelas vezes em que colocamos os nossos olhos apenas nas circunstâncias, nas contas, nos números, nas adversidades. Nos ensina, Pai, a confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Hoje, nós queremos declarar pela fé que vamos tirar os olhos do natural e colocá-los no sobrenatural. Que vamos parar de racionalizar todas as coisas e começar a confiar em Ti. Queremos olhar menos para a nossa limitação e mais para o Teu poder. Porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E é assim que nós queremos viver a partir de hoje. Pai amado e querido, eu quero orar por esse irmão e por essa irmã que foram alcançados por essa palavra. Abençoa, Senhor, essa pessoa que tem vivido com pouco. Pouco dinheiro, pouca esperança, pouca força. Essa pessoa que tem olhado para dentro de casa e visto escassez, dificuldade, ansiedade. Pega esse pouco que ela tem e transforma em muito. Que ela não saia dessa mensagem aqui, Senhor, desse vídeo, com a alma vazia. Que ela não viva mais um dia sequer sem ser alimentada pela Tua presença. Porque eu creio que o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata. E que o Senhor se importa com as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Tem pessoas aqui clamando por cura. Tem pessoas que estão lutando, ó Deus, pela restauração de seus casamentos, pela libertação de vícios, pela transformação da vida de um filho, de uma filha, que ainda não se entregaram ao Senhor. Ó Deus, tem pessoas que estão travando uma luta silenciosa que só o Senhor conhece. Elas externamente estão bem, parecem estar bem para as pessoas, mas por dentro estão sofrendo, estão tristes, estão sangrando. Eu quero orar por essa pessoa que tem passado por dificuldades financeiras. Esse irmão e essa irmã que não sabem como vão honrar os seus compromissos nesse mês, como vão sustentar a família, como vão sair dessa crise.
Ó Deus, um dia o Senhor multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Que o Senhor possa, ainda hoje, nos conceder a tua provisão, a tua direção. Que o Senhor possa abrir as portas e nos dar sabedoria para cada decisão que tivermos que tomar. Que nós não voltemos para casa com a alma vazia. Que a tua presença supra aquilo que nos falta. E que tudo o que acontecer conosco seja para glorificar o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é alimento para a nossa alma, que fortalece o nosso espírito e que nos ajuda a continuar prosseguindo firmes em nossa caminhada. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você ouviu até aqui essa mensagem, declare pela fé: eu creio no poder de Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque com o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Cada like que esse vídeo ganha, ele é recomendado para pelo menos 10 pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, as séries que nós temos postado aqui no canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida. E se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos, multiplique a mensagem de Deus, multiplique a palavra de Deus, clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa verdade ecoe dentro do seu interior. O verdadeiro amor que vem de Deus tira a sua ansiedade e no lugar dela coloca uma paz que nós não conseguimos compreender, que vai além do nosso entendimento, além da ciência e de tudo que nós sabemos e conhecemos. Essa é a paz que está dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a paz de Cristo esteja com você. Que o agir sobrenatural de Deus faça uma diferença na sua vida nesse dia. Amém? Essa é uma mensagem muito importante e muito inspiradora, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para que essa palavra alcance milhares de vidas. Para isso basta que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixou o seu like no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 6º episódio da nossa série de mensagens dessa semana, que se chama Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu estou falando sobre como ter vitória sobre o medo e a ansiedade. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece ouvindo essa mensagem, depois assista a de amanhã, e se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Eu vou ler o Salmo 27 e depois nós vamos juntos fazer uma oração. Amém? Salmos 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra,
ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar mais uma chance de recomeçar, de vivermos a vida que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que me escutam agora. E eu peço, opera um mover poderoso no coração deles. Que todo medo, que toda ansiedade que tem cercado a vida dessas pessoas sejam agora lançados fora pelo teu amor perfeito. Eu clamo para que o teu Espírito Santo preencha cada vazio, que onde há insegurança, o Senhor coloque segurança, firmeza. Onde há dúvida, o Senhor coloque fé. Pai, sabemos que somente o teu amor pode dissipar as sombras do medo e da ansiedade. E eu te peço que esse amor flua agora, transformando todo o coração aflito e ansioso. Que essa pessoa que me ouve sinta a tua presença enchendo a sua vida, confortando e renovando. O Senhor conhece cada detalhe, Senhor, da nossa vida. O Senhor conhece as nossas dores, preocupações, angústias. Toma cada preocupação em tuas mãos e ministra sobre o nosso coração descanso, alívio e paz. Pai, eu oro para que, onde houver o peso da culpa, da dúvida ou do medo, o Senhor venha com a tua leveza. Que o amor e a paz de Cristo sejam como uma muralha ao redor da nossa vida. Que cada pessoa que pela tua misericórdia e graça foi alcançada por essa palavra hoje, possa sentir a segurança que só o Senhor pode conceder. Que cada um sinta o teu cuidado, a tua força, a tua proteção. Assim como Davi disse aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pai, que essa certeza se faça viva dentro deles, que eles possam viver confiantes, sem temer o futuro, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Remove toda angústia, toda ansiedade paralisante e substitui por coragem e força. Que o teu amor inunde a mente deles e traga descanso. Que eles possam descansar na tua presença, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada escapa ao teu olhar. Que eles possam perceber que o Senhor é presente, é real e que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Ó Deus, para aqueles que enfrentam tempestades emocionais, eu oro para que o Senhor seja o refúgio. Que cada um encontre em ti a força para continuar, para resistir, para vencer. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, de que o Senhor está com eles, lutando suas batalhas. E eu te peço, Deus, que cada um possa confiar em ti com todo o coração. Confiamos na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabemos que
no tempo certo, os teus planos irão se cumprir. Eu coloco em tuas mãos cada pedido, cada desejo, cada sonho. Que seja feita a tua vontade na vida dessa pessoa, Deus. Que ela possa perceber que o Senhor está no controle de tudo e que não há o que temer. Que o coração de cada um seja fortalecido e renovado nessa hora. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. E se por algum motivo, por alguma circunstância, você tem sido dominado pelo medo, pela angústia, pela dor, pela tristeza, ou até pela ansiedade, eu quero te dar alguns passos para que você possa ser vencedor nessa área. A primeira coisa, ore todos os dias, com propósito e entrega. A oração não deve ser apenas uma repetição de palavras, mas ela deve ser um diálogo sincero com Deus. Quando você orar, quando você entrar para dentro do seu quarto, fale das suas angústias, dos seus medos, entregue tudo aos pés do Senhor. Reserve esse momento diariamente para que você tenha essa conversa profunda com Deus. Comece o seu dia falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui no canal. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração, uma reflexão bíblica para a sua edificação, para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu espírito. Por isso que eu falei para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A segunda coisa, tão importante quanto a anterior, é estudar e meditar na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é um alimento essencial para fortalecer o espírito e renovar a mente. Medite em alguns versículos ou em um versículo que fale sobre paz, sobre confiança, sobre as promessas do Senhor, sobre o amor de Deus. Esse salmo que nós lemos, por exemplo, ele traz para nós consolo e segurança. Quando você lê a Bíblia com frequência, você começa a se alimentar das promessas de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé e isso pode reduzir o peso da ansiedade e do medo. Comece também a desenvolver o hábito de agradecer, ter um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você já tem, agradeça pelo dia de hoje, pela sua família, pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela sua saúde. A gratidão nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. Ela nos tira da visão limitada do medo e da ansiedade. Quando nós focamos naquilo que é bom, quando nós percebemos e reconhecemos como Deus tem cuidado de nós, aí nós ganhamos uma nova perspectiva e isso vai reduzir as nossas preocupações com o futuro. Outra coisa importante é orar e interceder pelas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade está ligada à preocupação com as pessoas que nós amamos. Quando nós oramos e intercedemos por elas, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado e o futuro daqueles que são importantes para nós. Peça a Deus que cuide da saúde, dos sonhos, das necessidades das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, seus filhos, seu cônjuge. Esse ato de intercessão gera paz, porque você confia que Deus está cuidando não apenas de você, mas também daqueles que você ama. Pratique a empatia e a paciência dentro do seu lar. Muitas vezes, a ansiedade é fruto de conflitos e tensões familiares. Se esforce para cultivar um ambiente de amor, paciência e compreensão, principalmente na sua casa. Lembre-se de que cada pessoa ao seu redor
tem suas próprias lutas, tem seus próprios medos. Ao tratar os outros com empatia e paciência, você cria um ambiente mais saudável e harmonioso, e isso contribui diretamente para a redução da ansiedade e também vai promover a paz. Controle as palavras e use a sua boca para edificar. Presta atenção, as palavras que saem da sua boca têm poder. Em vez de críticas, busque expressar palavras de amor, de incentivo. Elogie as qualidades das pessoas. Seja generoso em palavras de incentivo, de apoio, de inspiração. Esse ato de gentileza e edificação traz leveza para a sua vida e reduz os conflitos, aumentando a paz interna e externamente. 7ª dica: viva o dia de hoje e confie em Deus para o amanhã. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Devemos nos preocupar apenas com o pão de cada dia. Lembra que ele ensinou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. A ansiedade muitas vezes nasce de querer resolver o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. Mas ao confiar que Deus tem o controle de tudo, você se liberta do medo do amanhã. Foque no que você pode fazer hoje e confie no cuidado de Deus para aquilo que virá. Busque o crescimento espiritual e emocional. Invista no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Isso pode incluir momentos de silêncio, de meditação na palavra e até conversas com pessoas que possam te orientar e edificar. Com o tempo, você vai perceber que está cada vez mais fortalecido e confiante em Cristo, o que reduz a ansiedade e proporciona uma vida de paz. Esses passos que eu falei são práticas simples, mas são transformadoras. A paz de Cristo é um processo que envolve entrega, confiança e atitude. Siga essas dicas que eu falei e permita que o amor e a paz do Senhor façam morada na sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois nesse momento eu quero orar por você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27, o seguinte: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Jesus está nos lembrando que nós não ganhamos nada quando nos preocupamos de forma excessiva. Ele nos convida a pedir pelo pão de hoje e não pelo pão de amanhã. Ele nos ensina que o pão de ontem já passou e o de amanhã ainda não nos pertence. Então, viva o dia de hoje, viva com confiança, aproveite o que você tem agora, entregue o seu amanhã a Deus, permita que Ele cuide de você. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu isso no seu coração, escreva aqui nos comentários pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Escreva isso: minha vida está nas mãos de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos mostrar que há uma saída para os nossos medos e ansiedades, que o Teu amor é capaz de expulsar todo medo. Somos gratos por cada revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia, por cada promessa que foi renovada em nossa mente. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente nesse instante tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e nos dê força e determinação para mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Pai, diante dessa mensagem, nós te pedimos que nos ajude a viver uma vida de confiança em Ti,
sem ansiedade e sem medo. Sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o teu amor perfeito inunde o nosso ser e tire toda a ansiedade que tem nos prendido. Renova nossa mente, nos ensine a viver um dia de cada vez, nos ensine a entregar a Ti as preocupações e as incertezas em relação ao futuro. Eu oro, meu Deus, por cada pedido que está sendo feito aqui agora nesses comentários. Abençoe aqueles que buscam pela cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos pela Tua intervenção em cada enfermidade, em cada tratamento, em cada situação de saúde. Senhor, estende a Tua mão de cura e restauração sobre essas vidas. Traz alívio para cada dor, cada sofrimento. Eu peço também, Senhor, pela restauração dos casamentos e das famílias. Que o Teu amor renove cada relacionamento. Que onde houver conflito, o Senhor traga reconciliação. Que o perdão seja uma realidade nessa família. Que o amor seja restaurado e que todos experimentem da Tua paz e da Tua esperança. Abençoe aqueles que estão em busca de emprego e de estabilidade financeira. Supra as necessidades dos Teus filhos. Abre portas, mostra caminhos e traga paz aos corações angustiados pela preocupação com o sustento. Tu és o Deus da provisão. Confiamos que, no Teu tempo, tudo se resolverá. Acolhe cada pessoa que está enfrentando batalhas emocionais, que está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Dê a essa pessoa a força para vencer esses desafios. Traga luz nos momentos sombrios e renova a esperança dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te inspire e te fortaleça. Lembre-se, com Cristo, você pode vencer o medo e a ansiedade, vivendo uma vida plena e confiante na paz que só Ele pode oferecer. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja contigo aí onde você está agora, te fortalecendo, te encorajando e te lembrando que Ele continua vendo tudo. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Deus me vê. Escreva isso com convicção. Se você crê realmente que o olhar de Deus ainda pode te alcançar. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que
a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado ou um eu estou aqui se você precisar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos. Mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: eu estou aqui, eu vejo você. E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme, mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer. E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano e saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa, cuida. E não esquece, ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo.
vê o que ninguém mais vê. E ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 30, o seguinte: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que ele sabe muita coisa sobre você, é que ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque ele te formou e porque ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê. E não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e ele não despreza nenhum. Você pode não entender tudo o que está vivendo agora. Pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências. Mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração. Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, ele se move. Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas ele age com precisão e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos e quando ele vê, ele cuida. É esse Deus que te vê, é esse Deus que te sustenta. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, à sua lembrança, o nome de alguém ou uma situação específica que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha,
sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra, gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros, mas que nunca se sente acolhida de verdade. Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe. Que entra e sai dos lugares sem ser notada. Que se esforça, mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando, mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida, renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, não é indiferente, não é alheio ao que acontece dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos vê, e não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens com o silêncio do céu, por termos duvidado da Tua atenção, da Tua fidelidade, da Tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor. Dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos. Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos, acolhidos e respondidos conforme a Tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por Ti
nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Amém? Essa palavra abençoou a sua vida? Deus falou ao seu coração? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, aqui ó, do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.